Bom dia, pessoal. Chegando aqui para responder a questão do Instagram. Isso mesmo, no meu Instagram eu estou colocando questões lá, tá? Vocês respondem e eu vou começar a responder aqui no YouTube. Vamos responder aqui a questão, foi da banca IDCAP, certo? A maioria acertou, tá? 55% das pessoas acertaram as questões. Porém, houve muitos erros e foram erros distribuídos, tá? Teve um destaque. Eu vou dizer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá para a leitura da questão e analisar cada uma delas e dizer por que está falsa ou está verdadeira. Indique a alternativa em que não há erro de concordância. Então, a banca ela quer a frase em que não há erro de concordância. Tá? Vamos lá. A letra A diz assim: devem haver erros nos documentos exigidos pela direção. Na B, podem haver erros nos documentos exigidos pela direção. C, pode existir erros nos documentos exigidos pela direção. A letra D, pode haver erros nos documentos exigidos pela direção. Se você respondeu ainda, pausa o vídeo, última chance aí, responde e eu volto com o gabarito. Já deu tempo? Pausaram o vídeo, responderam? Vamos lá. Bem, como eu disse, no Instagram, duas alternativas tiveram destaque, tá? Marcado. Foi a letra B, tá? Muita gente marcou a letra B e muita gente marcou a letra D, certo? Então, da maioria aí, parabéns, acertou, tá? 55% marcaram a letra correta. Vamos analisar cada uma delas aqui, tá? Bem. Letra A. Devem haver erros nos documentos exigidos pela direção. Pessoal, temos, né, uma locução verbal aqui, tá? Onde um é o verbo principal, certo? E o outro é o auxiliar. Temos o verbo principal e o outro é o auxiliar. Qual deles é o principal e qual deles é o auxiliar? O que vocês acham? O verbo principal, pessoal, é sempre o segundo, tá? O verbo principal é sempre o segundo da oração. Veja bem. Então, por que a primeira questão está incorreta? Veja bem. O verbo haver, pessoal, no sentido de existir, né, e ocorrer, ele não tem sujeito. Ele é um verbo impessoal, tá? Então, se ele é um verbo impessoal, ele não concorda, tá? Ele não tem sujeito para fazer a concordância. Pois bem. Então, o que está de errado aqui? O verbo principal, ele manda no verbo auxiliar, certo? O verbo principal, ele manda no verbo auxiliar. E o que isso quer dizer? Se o verbo haver aqui na frase, ele tem um sentido de existir, né? E ocorrer, então ele não terá sujeito. Então não haverá concordância, tá? Então, o que é que deve haver? Não sei. Haver erros nos documentos exigidos pela direção. Aqui é um objeto direto, tá? Então veja bem. Aqui o erro é porque está deve, tá? O deve estar concordando com o suposto sujeito aqui que não existe, tá? O verbo principal ele manda no auxiliar, ok? Então certo seria deve haver, tá? No singular. Porque o verbo principal, que é o verbo haver, ele está no sentido de existir ou ocorrer, tá? O verbo principal, que é o verbo haver, ele está no sentido de existir, de ocorrer, logo ele é um verbo impessoal, logo ele não terá sujeito. Então não precisa estar plural para que ocorra a concordância. Fechou? Deu para entender? Boa? Tá pronto. Alternativa A, né, está incorreta. Tá, pessoal? Pois aqui devia ser devem. Tá? A B foi a segunda mais marcada no Instagram. Veja bem. Vamos a vocês. Quem é o verbo principal aqui? É o verbo haver. Tá? Vamos ver se ele realmente funciona como existiu ocorrer. Ele funciona, né? Porque a frase é a mesma. Tá, pessoal? A banca foi muito legalzinha com vocês, tá? Então, ele pode ser substituído, né? Como existir ou ocorrer. Então, o que acontece?
O verbo principal, ele manda no auxiliar. Se o verbo principal, ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, então, aqui não seria podem, né? Seria pode haver, tá? Você vê questões assim, principalmente quando vem com o verbo haver, né? O verbo haver é amado das bancas, tá? Toda banca ama esse verbo. Então, na locução verbal com dois verbos e o auxiliar estiver em segundo, preste atenção, tá? Porque se ele tiver no sentido de existir ou de ocorrer, o verbo auxiliar, ele vai permanecer no singular. Se o verbo haver for o verbo principal da oração, certo? Ele vem após o primeiro verbo, ele é o principal, e logo tem que saber se ele é impessoal ou não. E como a gente sabe? A gente troca o haver por existir ou ocorrer. Vamos ver. Podem existir erros nos documentos exigidos pela direção. Deu certo, tá vendo? Podem existir erros nos documentos exigidos pela direção. Aí caberia, tá? Porém, o que está aqui não é o verbo existir, é o verbo haver. Se o verbo haver pode ser substituído por existir ou ocorrer, ele será impessoal. Então, seu verbo auxiliar deve ficar no singular, tá? Então, fechou aqui a letra B. Todo mundo entendeu porque está errado? Espero que sim, né? Letra C, tá? Pode existir erros nos documentos exigidos pela direção. O que pode existir? Erros podem existir. Então, o verbo auxiliar aqui, né, é o existir, tá? Ele tem sujeito, certo? Se ele tem sujeito, ele é o verbo principal, ele não trabalha, tá? O verbo principal, ele não trabalha. Ele vai mandar. Então, quem vai trabalhar com o verbo principal é o seu verbo auxiliar. Logo, a leia, se tem sujeito, ele tem que estar concordando, tá? Ele deve estar concordando. Porque seu verbo principal, que é o verbo existir, tá? Ele tem sujeito, então quem vai trabalhar não é o verbo principal. O principal nunca trabalha, né? Quem trabalha é o peão. Então, o peão aí da oração é o pode, certo? Então, o verbo pode, ele deve concordar com a oração. Então, aqui não é pode existir, mas sim podem existir, tá? Que seria podem existir, tá? E não podem existirem, certo? O verbo auxiliar, o verbo principal ele não muda. Quem muda é o verbo auxiliar. O verbo principal não muda. Quem muda é o verbo auxiliar. Quem trabalha é o auxiliar, tá? E, por fim, a letra D é o nosso gabarito, tá, pessoal? O gabarito é a letra D. Veja bem, pode haver erros nos documentos exigidos pela direção. Quem é o verbo principal? É o verbo haver. Então, a gente sabe que ele pode ser substituído por existir, certo? Ou ocorrer, tá? Se a gente sabe da troca, então ele é um verbo pessoal. O verbo pessoal não tem sujeito, tá? Se não tem sujeito, então o verbo auxiliar ele vai acatar as ordens do seu principal e vai permanecer em, né, sentido singular, tá? Ele vai ficar no singular, beleza? Então, a alternativa D é a correta. Pode haver erros nos documentos exigidos pela direção. O verbo haver, ele tornou-se impessoal, pois ele pode ser substituído por existir ou ocorrer, certo? Se ele é pessoal, ele não tem sujeito, então não precisa haver concordância com o seu objeto, tá? Então, pode haver. O que pode haver? Não sei. Pode haver erros nos documentos exigidos pela direção. Gostaram da explicação? Espero que sim. Fique por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!